Olá, uma boa noite a todos. É com grande alegria que estamos mais esta noite para nos prepararmos para o Evangelho. Sabemos que esse Evangelho é realizado todas as terças-feiras na nossa casa espírita, porém neste momento de pandemia estamos fazendo essas lives dos nossos lares, mas felizes pela oportunidade que a casa nos dá de realizarmos esta tarefa em nome de Jesus. E que nós possamos juntos, nesta noite, podermos fortalecer os nossos laços afetivos que existem entre todos nós, os laços afetivos com o plano maior da vida, a fim de podermos estar sintonizados com as benesses do Cristo. Que nós possamos sentir a presença dos espíritos amigos em nossos lares, enquanto estamos fazendo o nosso Evangelho. Sabemos que o Evangelho, nós vamos fazer primeiro a prece inicial, depois tem a leitura do Evangelho, depois vamos fazer alguns comentários, algumas reflexões, e depois temos o passe, que é dado à distância pelos nossos passistas da casa, E depois as vibrações e a prece final. Então, nesses momentos, nesses primeiros momentos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos fortalecendo com a sua luz bendita, e que a presença dos Espíritos amigos, mensageiros de Jesus, Espíritos amigos da nossa casa espírita, que nos intuem, que nos auxiliam na compreensão deste Evangelho bendito, possam estar conosco neste momento, a fim de podermos, com clareza, fazer as nossas reflexões, para que elas possam calar fundo em nossa intimidade e podermos fazer as transformações necessárias para podermos evoluir como espíritos imortais que somos, e que nós possamos fazer de tudo para não perder a oportunidade bendita que o Evangelho nos proporciona. Que a tua luz bendita, Jesus, esteja em nós, conosco neste momento. Que assim seja. Então, nós fazemos o Evangelho na sequência, E nós estamos fazendo o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e essa semana nós vamos começar o item: a quem muito foi dado, muito será pedido. E como toda lição do Evangelho, quando a gente lê, que a gente possa ir refletindo em nós mesmos sobre aquilo que a gente está lendo, Então vamos começar com uma fala de Jesus. Porque há aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dá-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. E tem mais uma fala de Jesus. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o pecado. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 39 a 41. E aí, Kardec, compilando todas as ideias dos espíritos, trouxe para nós a explicação dessa parábola.
dessas duas falas de Jesus. Estas máximas encontram sobretudo a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não leem, e entre os que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, podem pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas, em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem, ou os outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Isso está no capítulo 10 do Evangelho. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Vamos olhar, mas acho que aqui acabou. Pareceu longa, né? Na hora da leitura, porém, que palavras de Jesus, né? Ele fala logo aqui no início, né? Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Porém, nós temos que entender que cada um tem o seu momento de despertar, né? E muitas vezes nós passamos existências à procura assim, de poder entender os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, e entender o Evangelho de Jesus. Porém, compreender
é um passo muito grande que nós damos à medida em que nós vamos praticando aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Quando ele fala aqui que a quem muito foi dado, muito será pedido, por quê? Quando eu sei, quando eu aprendi, quando eu refleti, eu tenho posse daquele conhecimento. Então, eu não posso negar que eu não sabia quando eu cometo um erro naquele quesito, porque eu sabia, eu já conheço, eu já tive experiências, eu já compreendi aquele ensinamento do Cristo. E muitas vezes, nós que estudamos, que nos dedicamos, que nos debruçamos, muitas vezes não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos lendo e também estudando. Por quê? Porque o Espírito, eu como Espírito ainda não tenho construções para fazer aquela melhoria que eu preciso fazer. Por isso, cada vez que a gente lê o Evangelho, eu leio o Evangelho, vou falar de mim, né? Eu falo que vem letrinhas novas no meu Evangelho. Surgem palavras, surgem frases, textos, porque parece que eu nunca tinha lido aquilo no Evangelho. Mas por quê? Porque quando eu fiz a leitura na primeira vez, a segunda, na milionésima vez que eu já tenha feito, eu não estava desperta para aquele conhecimento, para entender aquilo, para compreender aquela lição. E aí aquele momento em que eu realmente percebo o que eu estou lendo, é porque eu já tenho construções para fazer as modificações que eu preciso. E aí não adianta a gente falar, eu não sabia. Né? Porque nós hoje, nós somos responsáveis por tudo o que nós sabemos. Tudo, tudo. Porque quando nós fazemos alguma coisa fora das leis divinas, né, e eu já conheço essas leis, eu já vivencio, eu já compreendo, eu já refleti, eu já estudei essas leis, mais ainda eu tenho responsabilidade de fazer diferente o meu caminhar na minha vida. Então, ele vem falando outras coisas assim. Quantas pessoas existem que não leem o Evangelho, não leem sobre as leis divinas, não conhecem o Evangelho de Jesus e mesmo nas outras religiões, né? E entre as que o leem, quantas não compreendem? É por isso, porque quando eu tenho construções naquilo, eu estou preparada para despertar, para construir, mesmo que eu ainda não tenha construções, mas eu estou preparada para construir, né, o bem naquele quesito, eu começo a entender aquilo que eu estou lendo. Eu compreendo, porque entender a gente lê, entende, explica e pronto. Compreender é trazer para dentro da gente. Aqui a gente entende e aqui a gente compreende. Quando a gente compreende, a gente transforma, porque realmente traz para si. Então, ele também fala aqui no decorrer que nós devemos trazer o Evangelho sempre para nós mesmos e não para os outros. E isso, Joana de Ângeles fala para o Divaldo, quando o Divaldo fala para ela quando é que ela ia mandar uma mensagem para ele. Aí, foi o Divaldo mesmo. Aí então ela fala, olha, se você acha que tudo isso que eu já mandei para você não foi para você, que você está fazendo para o outro, joga fora tudo aquilo que você já recebeu e vamos começar tudo de novo. Porque tudo que eu estou mandando é para você. Por quê? É primeiro para aquele que recebe, é primeiro para aquele que está lendo, que está se envolvendo com aquilo. Né? Então, mesmo aqui também fala dos médiuns, né? Que quando o médium dá uma comunicação, é para ele aquela comunicação em primeiro lugar. Se ele não dá uma comunicação, mas ele está num grupo mediúnico, quando ele está vibrando, está participando de alguma forma, ele também está ouvindo aquela comunicação, aquilo é para ele, é para cada um, e cada um tem que trazer para si o que aquela lição está trazendo de benefício, de despertamento, né? Cada um tem que buscar, porque a gente não ouve uma palavra numa palestra, num vídeo, numa live, em qualquer lugar que não seja para nós mesmos. Depois, eu
posso até pensar assim: olha, como seria bom divulgar esta palestra para outras pessoas. Porém, ela é para mim. Sou eu que preciso daquela palestra, daquela fala, daquela pessoa que está me dando um recado. Então, quando nós nos conscientizamos disso, de que toda lição do Evangelho é para mim, eu estou no caminho de fazer transformações importantíssimas na minha vida. Como espírito imortal que sou, porque eu preciso ter esse momento do despertar. E por isso é que quando eu leio, parece tão fácil. Nossa, como que eu não tinha lido uma fala tão assim clara? Mas por quê? Porque hoje eu já tenho construções para entender a clareza do Evangelho. Né? E há quantas encarnações que eu venho trazendo o Evangelho para a minha vida, trazendo o Evangelho na minha vida, sem trazer para a minha vida. Né? Na minha vida porque eu segui com ele, porém não trazia para dentro de mim. E aí, qual é o efeito do Evangelho sem fazer repercussão dentro de nós? Uma fala bonita, né? Uma fala bonita, bem escrita, com uma linguagem clara para todos, e fica só nisso, numa interpretação de um texto, só isso, mas não traz para dentro da gente. E isso é que toda religião que permite ao homem se transformar, ela é do bem. Ela está fazendo um bem para aquele ser. Né? E cada um está naquela que precisa estar. Né? Então, mas quando eu trago esta minha oportunidade de trazer o Evangelho para dentro de mim, para eu poder fazer as transformações, aí sim, eu vou ser, não é que eu vou ser cobrada por alguém. Então, a gente já conversou em algumas oportunidades, né? Que nós não somos cobrados por ninguém na espiritualidade. É a nossa própria consciência que vai cobrar de nós mesmos. E acho que não tem nada pior do que a nossa consciência. Porque somos nós conosco mesmo. Se nós não... a gente é muito duro, né? Conosco mesmo. Na nossa... Quando nós erramos, quando nós perdemos oportunidades, nós somos muito duros conosco. E nós precisamos compreender que nós também temos o nosso tempo para despertar para alguns quesitos que a gente ainda não conseguiu. Né? Mas não podemos perder a oportunidade. E tentar, e tentar, e tentar, porque uma hora tudo vai dar certo, a gente vai conseguir. Porém... enquanto isso não acontece, nós temos que fazer a nossa caminhada, né? E procurar vivenciar no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus nas nossas condições. Claro, cada um na sua condição. Porém, vivenciando o Evangelho de Jesus com a verdade. Não só no sentido de que eu vivencio o Evangelho de Jesus. De vez em quando dá. Né? E não é esse o propósito da encarnação. É que a gente vivencie o Evangelho de Jesus com esforço, com dedicação, o máximo que a gente pode. Né? Então, e outra coisa, porque que ele fala aqui para nós, é que quanto mais eu sei, mais eu serei culpado pelos erros que eu fizer. Por quê? Porque eu sabia. Então, às vezes, né, quando a gente está naquele processo de aprendizado, a gente erra, levanta, levanta. Mas isso é normal. Isso daí é a questão do vamos repetir para fazer diferente, vamos repetir, fazer diferente, e até que a gente vai se aparando as arestas daquela necessidade, e logo nós vamos caminhar com ela já vivenciada e devidamente cuidada, né? Porque aquele que não sabe, né, mesmo que ele erre, ele não será tão culpado como aquele que sabe. E a gente não vai poder falar assim, eu não sabia. Né?
Primeiro, porque nós estaríamos faltando com a verdade. Segundo, que a nossa consciência jamais iria permitir que nós fizéssemos isso, né? Se eu sei, eu sou responsável pelo que eu sei. E sou responsável pelo que eu passo para o outro daquilo que eu já sei. Então, olha como é grande a nossa responsabilidade, né? E a gente só não precisa ter medo de que nós vamos sentar no banco do réu. Não. Somos nós mesmos que vamos nos cobrar. Então, para que a gente possa minimizar essa cobrança, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer, num esforço maior de fazer diferente, né? Então, nós temos que nos perguntar, será que eu já compreendi toda a lição do Evangelho para poder seguir em frente? Daquilo que eu já conheço, o que é que eu pratico na verdade? O que é que eu já realizo? Né? Sem precisar cobrar de mim, porque nós já realizamos muitas coisas que nós nem percebemos, estamos cumprindo a lei divina sem nem mesmo ter noção dela. Mas nós precisamos compreender quais são as leis divinas que eu ainda não pratico e nos esforçar para ir em frente. E o Evangelho é o nosso caminhar, e através dele, ele é o como fazer cumprir a lei divina, né? Nós temos, onde estão as leis divinas sempre, vamos lembrar que é na nossa consciência. Porém, como os Espíritos sabem que nós somos esquecidinhos, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, está lá todas as leis divinas com perguntas e respostas. Perguntas de Kardec e as respostas dos Espíritos. Claramente para nós compreendermos. E aí depois vem o Evangelho, trazer as leis divinas, como praticar essa lei divina. Quando ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós já fomos chamados há muito tempo, né? E escolhidos nós também estamos sendo. E o que nós estamos fazendo com isso? Né? Esse é o grande X da questão. Eu preciso olhar para dentro de mim e perceber o que eu estou fazendo com todo o conhecimento que eu já adquiri, né? O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe diga a respeito. É o que eu falei a respeito da mediunidade, né? E quando a gente vê uma mensagem de algum espírito que a gente, nossa, que maravilhosa, mas e eu aproveitei um pouco daquilo ou só achei lindas as palavras, achei que vale para a humanidade, que vale para os vizinhos, que vale para a família, e eu, para mim, não tem problema nenhum. Então eu preciso trazer para mim tudo que eu, olha, toda leitura que eu faço, pode ser um texto simples da internet, pode ser um livro que não seja nem espírita, mas o que eu posso aproveitar daquele espírito, daquele livro, para a minha vida. Então tudo o que acontece comigo no meu dia a dia, né, as conversas com as pessoas, eu preciso trazer para mim o que é de proveito eu posso tirar para mim, antes de pensar, né? Então ele falou, o Espiritismo vai multiplicar o número dos chamados e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos, né? Então eu tenho fé, eu tenho confiança que tudo aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, que eu estou lendo, que eu estou estudando, que eu estou procurando compreender, é para mim. E a fé e a confiança de que há um futuro. E é atrás desse futuro que eu preciso ir. Um futuro no bem. Para quem? Para mim, como espírito imortal que sou. Porque nós podemos ajudar todas as outras pessoas, quem quer que seja, familiar ou não. Porém, todo crescimento é para mim, não é para o outro. Eu estou sim auxiliando o outro, tirando daqui, dando ali, e tudo bem, estou atendendo a necessidade do outro. Mas qual é o aprendizado que eu estou tirando disso?
Porque se não tiver aprendizado, eu só estou fazendo por fazer. Como diz o outro, fica na fazeção. Eu faço e não transformo, porque eu não trago nenhuma daquela vivência, aquela experiência daqueles espíritos que estão passando, se sou eu que estou atendendo, trazer para mim a experiência deles. E se fosse comigo? Né? Como eu gostaria de ser atendida? Então, vamos refletir nisso. O que é que eu estou fazendo com todo o conhecimento que eu estou adquirindo do Evangelho de Jesus, das obras de Kardec, dos estudos que nós fazemos na casa, dos trabalhos que realizamos na casa, que participamos, que temos oportunidade de nos desenvolver, que utilidade ele está tendo na minha vida, para que eu possa realmente ser realmente o escolhido, eu me sentir o escolhido. Porque tem diferença da gente ser escolhido e da gente se sentir escolhido. Né? E o Evangelho é esta lição que ele vem nos proporcionar, nos convidar a realizar em nós as transformações que nós precisamos fazer na nossa intimidade para podermos vivenciar um futuro melhor para nós. Para nós mesmos. O que eu posso fazer por mim, para mim, numa próxima vida, para o mundo espiritual. Como espírito imortal que sou, o que eu estou semeando na minha existência? E se eu sou, em que terra eu estou plantando as sementes do bem? Nos espinhos, no caminho, no meio das pedras ou na terra fértil? Eu preciso compreender esta parábola, que é do semeador, para poder saber como anda o meu coração. Porque eu só vou dar bons frutos se eu estiver com a minha terra arada, cuidada, tratada, bem aguada e tendo muito carinho por essa oportunidade que nós temos ao nosso alcance de vivenciarmos os ensinamentos de Jesus na nossa própria vida. E quantos convites nós recebemos de Deus, né? Quantas oportunidades Ele nos dá de vivenciarmos experiências que vamos adquirindo através dos conhecimentos que nós temos, e essa experiência onde a gente vai pôr à prova tudo aquilo que a gente aprendeu nos livros, nas palestras, nos estudos, nas nossas vivências anteriores. Porque nós precisamos da prova, nós precisamos fazer a prova final para saber se nós realmente estamos vivenciando aquilo que nós queremos, como devemos vivenciar segundo as leis divinas. Né? Como a gente sempre fala, se você pediu paciência, tudo que te acontecer na vida vai ser para você exercitar a paciência. Por quê? Porque é só através do exercício dela que nós vamos realmente conseguir sedimentar essa virtude em nós. E assim são as oportunidades que Deus vai nos dando. E nós precisamos ter fé e confiança nesse Pai que é misericordioso com todos nós. E grandes oportunidades Ele nos dá. Grandes oportunidades de vivenciarmos o bem na nossa vida. Vamos fazer o melhor possível sempre para nós. Porque nós sabemos quando fazemos o bem para nós mesmos. Porque nós vamos sentir nosso coração em paz, com tranquilidade. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa que é fora das leis divinas, nós temos palpitação, nós temos angústia, nós temos ansiedade, nós temos um desequilíbrio enorme que chega a atingir o físico, né? As dores de cabeça, as enxaquecas, os mal-estar, pressão que alta ou baixa. Então, o que nós estamos fazendo conosco mesmo?
estamos aqui com a oportunidade bendita de fazer diferente. E não esquecer que quanto mais eu sei, maior responsabilidade eu tenho sobre o meu saber. Né? Tenho responsabilidade para comigo e para com o outro. Porque muitas vezes eu sou aquele que eu me preparei a vida inteira para poder auxiliar aqueles. Né? Como médico, advogados, engenheiros, etc. Né? O médico precisa esclarecer aquele paciente que vai lá. Ele precisa saber o que ele tem, por que ele toma um remédio, o que ele pode fazer para fazer diferente. Né? E isso, quem estudou, tem a obrigação de fazer por aquele que não estudou como ele. Né? Se todo mundo fosse estudar para médico, para que a gente precisava do médico? Né? Por isso a diversidade, por isso quem vem com aquele saber para poder vir auxiliar o outro, mas também está se auxiliando, se ele souber auxiliar o outro também. Ó, que maravilha! Nós fazemos por nós e fazemos pelo outro, sempre, isso sempre. Então, eu acho que vamos refletir, né? Como eu estou desenvolvendo todo esse trabalho que o Evangelho me convida na minha vida íntima. Tá? Muito importante. Então é isso que nós tínhamos para conversar por hoje. Eu espero que possamos fazer boas reflexões no nosso dia a dia, importantes, né? O Evangelho sempre nos dá essa oportunidade de refletir na nossa existência. E cada palavra, cada lição do Evangelho nos traz um pontinho de reflexão. A gente não pode perder a oportunidade. E quando a gente não está dando conta, vamos conversar com alguém que possa nos esclarecer, para começarmos a compreender como vivenciarmos o Evangelho na nossa vida. Então vamos agora, neste momento, nós vamos ouvir, vamos sentir o passe, a distância que cada um de nós vai receber. Mas para isso é importante que nós saibamos que na hora do passe, nós temos que pensar em Jesus, para que possamos realmente receber todas as bênçãos do passe. Porque se a gente pensar no outro, nem nós nem eles não recebem adequadamente esse momento. Depois nós vamos fazer as vibrações e aí nós vamos poder pensar em todos aqueles que sabemos necessitados deste momento. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos colocarmos na presença de Jesus. Ou quem não consegue visualizar Jesus ao seu lado, pensar num lugar tranquilo onde possa estar vivenciando essas bênçãos para poder receber do Mestre querido, através dos seus mensageiros de amor aqui no meio de nós encarnados, possam trazer o benefício do passe em nossas vidas. Então, pensamento firme em Jesus. E assim, fortalecendo-os por estas bênçãos de luz, amparados pelo amor de Jesus, vamos rogar ao seu querido amigo e divino Mestre
que envolva também o nosso lar nestas bênçãos de amor. Bem como nossos entes queridos, aos espíritos desencarnados que possam estar em nossos lares, aos nossos anjos da guarda, rogamos a Ti, Jesus, que envolva os nossos entes queridos que não estão nos nossos lares, mas em que em seus lares cuidam das suas famílias e que possam nesses momentos sentir também essas vibrações amorosas. Rogamos, Jesus, que possa atender aos nossos amigos, entes queridos, que sabemos necessitados desses momentos, que passam pelos momentos da dor ou do desencarne, que recebam a Tua luz bendita, Jesus. E nós, envolvidos por todo este amor, possamos dedicar a Ti, Senhor, entregando uma flor que significa nossa melhor vibração, nosso melhor sentimento. Para que possa ser levado, Jesus, e transformar em bálsamo a fim de atender a tantas necessidades. E que a Tua luz envolva este planeta no Teu abraço de amor e de fraternidade, atendendo a necessidade de encarnados e desencarnados deste orbe terrestre. E que nós, Jesus, possamos, com os nossos pensamentos elevados, podermos estar junto a Ti, auxiliando através dos Seus mensageiros de amor a manter a paz e a harmonia em nossos lares, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, e se unindo a tantos outros, podendo manter esses pensamentos elevados, auxiliar sempre, Senhor. Que sejamos fiéis servidores da Tua luz, do Teu amor, e Te agradecemos profundamente, Jesus, por este momento de luz, por este banquete de amor em nossas vidas. Que o Teu amor e a Tua paz reinem em nossos corações e esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estarmos juntos neste momento, neste Evangelho, realizado aqui nesta live. E lembrando que na nossa casa, na Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, esses evangelhos acontecem de terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Então, eu convido a todos para que possam fazer novas reflexões, ouvindo aquilo que traz de dentro do seu coração cada um que faz o comentário do nosso evangelho. E eu convido a todos para que tenham uma semana radiosa, de luz, de paz e de muita alegria. E até a próxima, se Deus assim permitir. Um grande e forte abraço a todos. E obrigada pela oportunidade deste trabalho na minha vida.